Boa noite a todos. O pessoal está meio tímido ainda para entrar, mas já estamos no horário. Boa noite. Vamos dar início a essa aula de hoje. Uma aula bem interessante, porque vamos falar um pouco de equipamentos, como funciona esse equipamento, esses equipamentos, né? Vamos falar de vários equipamentos. Então, vamos conhecer por dentro, saber cada componente, cada função de cada componente, como eles atuam no circuito desse equipamento, para depois podermos falar dos reparos. Quais os reparos e quais os motivos dos defeitos. Na aula passada, nós tivemos uma provinha aí, mas na aula anterior nós falamos sobre o que é manutenção. É que a manutenção, nós temos a manutenção preditiva, preventiva e manutenção corretiva. Essa manutenção corretiva é a mais comum para nós, que geralmente um cliente vai levar ou trazer o equipamento quando esse equipamento deu defeito, quando ele parou de funcionar ou está funcionando de maneira inadequada. Aí vai ser trazido para que nós possamos verificar o funcionamento e fazer o reparo desse equipamento. Mas para fazer o reparo do equipamento, além dos conhecimentos de eletrônica que vocês já adquiriram, que é sobre multímetro, que é ferramentas, que é eletrônica básica, conhecer os componentes, o resistor, o diodo, o capacitor, precisa saber como funciona cada equipamento. Porque uma análise, como já falamos há 2 aulas atrás, falamos daquele passo a passo de analisar o defeito, né? Então, para analisar o funcionamento do equipamento, precisamos saber como este equipamento funciona. Sabendo como funciona, podemos analisar, determinar que parte do equipamento defeito se encontra e aí sim fazer o reparo. Se o equipamento ficou bom, testamos e entregamos. Se ainda apresenta algum tipo de problema, voltamos para a análise do equipamento. Lembram daquele ciclo que eu mostrei para vocês? Na apostila, deixa eu ver aqui algumas aulas atrás. Nós tivemos aqui isso aqui, ó, né? O fluxograma de manutenção. Então, a manutenção ela se dá em cima de uma análise. Ela não é abrir o aparelhinho, qual seja ele. Vou ver a peça ruim. Não. Muitas vezes você não vai ver peça ruim. Você vai ter que localizá-la através da análise e da medida. E aí sim fazer a substituição. Alguns casos, o defeito é aparente, aí é muito fácil. A análise fica fácil. Então, quando as causas são evidentes, você pula da primeira etapa, que é especificar qual o tipo de defeito, a gente pula diretamente, olha, lá para o reparo. Mas quando a causa não é evidente, não é aparente, tem que ter toda uma análise. Então, por isso que é importante conhecer cada equipamento. Então, nós vamos lá para a página, deixa eu ver, da apostila 2. Vamos lá para a página 19 da apostila 2. Vamos começar com um equipamento simples, que é o ferro de passar roupas. Por mais simples que seja, ou por mais de qualidade seja o equipamento que a pessoa tenha, de uma boa marca, boa qualidade, sempre pode acontecer pequenos problemas, porque ele é muito usado. O ferro de passar roupa, ele ocorre muito desgaste. Movimenta para um lado, movimenta para o outro, liga, desliga, pode sofrer uma pequena queda. E, bom, N motivos para um defeito acontecer. Então, nós vamos
ver um pouquinho, conhecer um pouquinho do ferro de passar roupa. Então, quais são os componentes que nós vemos em perigo? Olha, nesse mesmo ferro que está na imagem que eu mostro com a câmera, também está na página 19 da apostila. Quais são os componentes de um ferro de passar roupa, observando ele externamente? Então, nós temos aqui desde o 1, que é a chave, o seletor de vapores seco, é um botãozinho que você ou deixa o ferro soltando o vapor ou deixa ele seco. O item 2 é o seletor de temperatura. Vejam aqui, ele, conforme você gira esse botão, ele vai ficar mais quente ou até desligar o ferro. O item 3 é o reservatório de água. O item 4 é a abertura do reservatório. O item 5 é aqui a lâmpada que indica que o ferro está ligado ou desligado. Ela pode não ser que seja em todo o ferro aqui, mas ela pode ficar aqui dentro, aqui embaixo, pode ficar aqui do lado, ou pode ser em cima também. O 6 é o suporte do cordão elétrico. Olha só, isso aqui, ó, é uma borrachinha que ela ajuda o cordão, e quando movimenta para cá ou para lá, no movimento de passar uma roupa, essa borrachinha ajuda que esse cordão não se dobre nesse ponto. Mas muitos efeitos vão acontecer bem nesse ponto aqui. O item 7 é o próprio cordão elétrico que liga o ferro de passar roupa na tomada, na rede elétrica. O 8 é o plug de tomada, um plug de tomada macho. O item 9 é a base de alumínio, base de metal aqui. O item 10 é a saída para o jato de água. O item 11 aqui é o botão para o jato. Quando você aperta, espirra água por aqui. Então, mais ou menos, olhando o ferro por fora, da parte externa, nós observamos tudo isso num ferro de passar roupa. Nós vamos destrinchar um ferro em muitos aspectos aqui. Quais são os problemas que podem acontecer mais comuns num ferro de passar roupa? O ferro não esquenta. Então, eu vou aqui, eu não quero ficar lendo com vocês a apostila, eu quero que vocês estudem a apostila, página 19, 20, 21, mas eu vou comentar aqui alguns defeitos. Por exemplo, o ferro não esquenta. É simples, de repente verifique se o ferro está ligado. Certifique-se que o seletor de temperatura está colocado entre as posições 1 e 7. O ferro não solta vapor. Verifique que há água suficiente no reservatório. O seletor de temperatura está regulado entre as posições 4 e 7. E se estiver nas posições baixas, de 1, 2 ou 3, ele não esquenta o suficiente para soltar o vapor. Então, vejam, começamos a analisar. E assim eu vou comentando sobre alguns defeitos. Né? 3. Se o vapor não tiver início, bata levemente na base, na tábua de passar 1 ou 2 vezes, porque pode estar entupido ou travado o botãozinho. Bom, enfim, eu não quero ler sobre isso, eu quero que vocês depois estudem, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Isto é uma vista explodida de um ferro de passar roupa. Nós vimos na primeira imagem, agora há pouco, esse ferro por fora, a parte externa, e selecionamos ali 11 itens. Mas olha a vista explodida dele. Ele tem muitos itens, muitos itens. Então, o ferro de passar roupa, ele tem um monte de pecinhas. Então, uma coisa bem comum é o técnico recém-formado, inexperiente, desmonta o aparelho e depois não consegue montar. Porque não sabe onde vai cada peça, ou não lembra onde essas peças estão. Se vocês não têm uma vista explodida daquele modelo, que vocês podem conseguir facilmente pela internet, no Google, vocês têm que, pelo menos, fazer uma foto desse aparelho
para depois lembrar. Isso é verdade. Então, será que isso acontece? Se não aconteceu com você, pode acontecer se você não tomar cuidado. A vista explodida, o aparelho te mostra cada peça e onde ela vai, onde ela se encaixa. Observem só. Por exemplo, além de todas essas partes que o ferro tem aqui, que eu estou circulando com o mouse, né? Nós temos a parte interna, onde ficam as peças eletrônicas aqui do ferro, que nós já vamos observar agora. Então, é muito importante você, às vezes, nem abrir o ferro, o técnico consegue. Eu já vi muitos casos da pessoa quebrar porque não conseguia abrir. Então, existem alguns macetes. Então, precisa tomar cuidado, observar, para que você não danifique o equipamento. Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta a fazer? Eu vou seguir. Boa noite, professor. Boa noite, pode falar. Dirceu. Eles fazem meio proposital, professor. Eu abri um bebedouro aqui e tinha um parafuso escondido embaixo de um selo. Não era um bebedouro, não. Esse deu para achar o parafuso. Era uma máquina elétrica de retífica e tinha um parafuso embaixo do selo do produto. Quer dizer, jamais eu ia achar. Eu falei, tá tudo desmontado, todos os parafusos, o grampinho já tirei. E não saía. Em vez de forçar, eu sentei, vim tomar água e voltei. Eu falei, tem que ter um parafuso embaixo desse selo. Aí eu tive que remover o selo, né? Ficou feio. Mas tinha um parafuso embaixo do selo. Boa observação, porque acontece muito, é comum em equipamentos você ter um parafuso ou até mais de um escondido embaixo de um selo, de uma etiqueta, de uma tampinha. Uma tampinha, às vezes, você tem que... Por exemplo, você pega uma panela, uma panificadora, essa panela que você coloca todos os ingredientes de um pão e ela sozinha faz o pão ali, ela bate, depois ela assa. Ela tem dois parafusos que ficam embaixo de duas tampinhas. Você tem que tirar a tampinha com a chave de fenda bem fininha e aí está o buraquinho onde fica o parafuso. Isso acontece também em cafeteira. Então, é bem comum acontecer. Então, observem, né? Porque senão você vai forçar e acaba quebrando a carcaça, né? Então, tem mesmo. Por exemplo, o ferro de passar roupa, aqui embaixo, tá vendo essa parte aqui onde é o cabo? Ela tem uma tampa. Para você poder tirar a carcaça, precisa desencaixar essa tampa, que embaixo vai ter parafusos. Aqui, então, é comum você ter parafuso escondido. Vamos lá. Então, o ferro de passar roupa é um equipamento muito usado. E, às vezes, o seu mau uso, ou mau uso em demasia, acaba causando problemas. Ele é composto, olha aqui, vou mostrar ele por dentro. Ele é composto de uma resistência elétrica, termostatos, proteção térmica, cabo, conectores, reservatório de água e, em alguns casos, reguladores eletrônicos. Então, você vê nessa imagem aqui uma base, onde essa base que esquenta, a resistência está aqui dentro, onde tem essa borracha vermelha, a resistência está aqui dentro da base de metal. Aqui nós temos um termostato, aqui nós temos um fusível térmico, aqui, bem aqui escondido, é um fusível térmico, entende? Então, precisamos conhecer o equipamento. Esse, por exemplo, é um ferro da Electrolux. Um dos defeitos mais comuns do ferro de passar roupas é o mau contato ou rompimento do seu fio. Acontece muito. Vou mostrar para vocês onde, Opa. Aqui, Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui na tomada, no pino plug da tomada. Mas principalmente aqui, bem nessa base, onde mexe o ferro para lá, mexe o ferro para cá, esse cabo ele vai dobrando para cá ou dobrando para lá. Ele quebra bem aqui, rente, na hora que entra nessa borracha aqui. E aí, às vezes, ele quebra, ele se rompe, as duas fases se descascam, aí se quebram
rompe o isolamento, encosta uma na outra, dá até uma explosão. Mas bem aqui, ó. Então é comum do ferro parar de esquentar e estar com o cabo rompido. Eu vou ensinar vocês a saber se um cabo está rompido ou não sem abrir o ferro, tá? Não é só cabo, saber se o ferro ele está conduzindo ou não. Se ele não houver condução, pode ser o cabo. Aí vai ter que primeiro sacar a tampa traseira para medir cabo desse pino até o outro lado do cabo que está ligado aqui dentro, né? Então é muito comum acontecer no ferro o rompimento do cabo. Eu estou salientando aqui na apostila, que pode ser perigoso devido ao risco de choque elétrico, até mesmo de incêndio. Chegou cliente apavorada, porque o cabo do ferro dela deu curto, ele se rompeu bem onde eu mostrei para vocês agora, e ali chamuscou e fez um fogo e queimou, ficou preto ali. Então, a pessoa até se assusta. Mas isso é comum, tá? Não é uma coisa absurda, não. Bom, então esse é um dos defeitos mais comuns do ferro de passar roupa. Tem como arrumar o mesmo cabo sem trocar o cabo todo. E você pode também trocar o cabo todo. Aí vai de você, tá? Vou seguir aqui. O desgaste do fio pode ser causado pela forma como ele é enrolado. Então, aí chega o mau uso, né? A pessoa enrola o cabo de uma maneira errada. E isso vai fazendo com que esse fio vai se desgastando, vai rompendo. Uma hora ele rompe a isolação de borracha e encosta os fios de cobre. Aí dá o curto, né? Ou pela maneira como ele é retirado da tomada. A pessoa puxa pelo fio, ela não pega no pino. Ela não pega direto no pino, ela puxa pelo fio e acaba quebrando esse fio. Então, para maior durabilidade, o fio deve ser enrolado em pequenos círculos e amarrado com arame fino, como se fecham os pacotes de pão de forma, aqueles araminhos de fechar pacote de pão, né? Então, você deve fazer um círculo com cabo e colocar uns araminhos daquele. Aí você preserva esse cabo, sem forçar sua conexão com o próprio aparelho e sempre com o ferro completamente frio. Então, para verificar se o fio do ferro é elétrico, como que nós fazemos para verificar o fio? Eu vou dar uns passos aqui, depois nós vamos vou mostrar na câmera aqui como é que vocês podem fazer. Mas primeiro, desliga o aparelho da tomada. Se você não vai verificar o fio, com ele ligado. Porque se você colocar na escala de ohms no multímetro, vai danificar o multímetro. Você vai verificar se o fio está conduzindo ou se está rompido. Então, vamos fazer com ele desligado. De preferência, o ferro tem que estar frio, tá? Se a tomada não é blindada, abre e verifique as conexões internas. Geralmente, olha aqui, isso aqui é uma tomada. Eu estou com um adaptador, né? A tomada ela é blindada nesse caso aqui, ó. Ela é emborrachada, ela não tem um parafuso. Mas, se você tiver com um ferro onde tem uma tomada que tem um parafuso aqui, não custa nada abrir e verificar como está essa conexão. Tá certo? É isso que eu estou comentando ali na apostila. Vamos continuando. Essas conexões internas elas podem estar desgastadas, podem estar soltas, ou até apresentando sinais de corrosão. Um zinabre, que é uma cor esverdeada na ponta do fio. Aí retira o fio, faça novas pontas e recoloque o fio nos terminais, assegurando-se que estão bem apertados. Acontece muito. Você vai colocar um pino de tomada num cabo e não aperta muito. Tem que apertar, tem que ficar muito bem apertadinho a conexão do fio com a ponta do cabo da tomada. Para abrir a tampa do ferro elétrico, onde o fio se encaixa, geralmente na parte traseira ou de apoio do ferro em pé, retire o parafuso com cuidado e retire a tampa. Às vezes tem um parafuso,
Às vezes tem mais de um parafuso nessa tampa. Então, observem onde estão esses parafusos na tampa traseira. Por exemplo, neste ferro aqui, nós temos, ó, deixa eu mostrar para vocês, 2 parafusos. Um aqui e outro aqui. Então, são 2 parafusos. Tem ferro que tem um só aqui no meio. Então, observem bem quantos parafusos tem e onde estão, quais são esses parafusos, né? Para poder retirar e abrir essa tampa. Aí, com essa tampa aberta, nós vamos ter visão da outra ponta do fio. Um lado é a tomada e aí a outra ponta que fica dentro do ferro onde fica essa tampa. Antes de mais nada, teste o fio para ver se está partido. A verificação do fio deverá ser feita com o auxílio do multímetro, verificando a continuidade do cabo. Se o cabo estiver partido, faça o reparo no cabo e, se possível, troque. Vamos falar disso. Vocês... Tá grego? Eu estou falando grego nesse texto que eu li agora com vocês? Ou vocês entenderam? Como que eu faço o teste do cabo para ver se ele está conduzindo ou está rompido? Eu uso o multímetro em que escala? Como que eu faria? Alguém pode comentar sobre isso? Escala de ohms. Na escala de ohms. Muito bem. E na escala de ohms, como eu vou fazer essa medida? Verificar se esse cabo está rompido ou se está conduzindo? Verificar se está conduzindo. Isso tem que desligar da tomada e verificar se ele conduz. Então, mas como eu farei essa verificação? Qual é a forma? Eu vou usar o multímetro, como eu vou fazer? Tenta alguém, por favor, escrever como faria essa medida. Descrever como vocês fariam essa verificação se o cabo está rompido ou se está conduzindo. Alguém pode tentar descrever isso? O pessoal ficou calado, hein? Professor, Oi, pode falar. enquanto o pessoal escreve para o senhor aí, que tem gente mais PhD do que eu, a gente tem que testar o mesmo fio nas duas extremidades, depois testar o outro fio nas duas extremidades também, certo? É isso? Isso, então vou tentar pôr uma imagem aqui. E antigamente eu faria o seguinte, né? A gente coloca na força lá e vê se está passando energia na outra ponta, né? Mas é arriscado. Não, pode também fazer assim, tá? Tá vendo aí a imagem? Eu tenho aqui, teve um comentário aqui. Eu tenho aqui um cabo, olha. Estão vendo aqui, estão acompanhando? Dá para ver onde eu estou passando o mouse aqui? Tá? Então, eu tenho um cabo. Pessoal, só me ajudem a saber se vocês estão vendo, hein? Às vezes eu preciso do retorno de vocês. Olha só. Então, eu tenho aqui o cabo. Eu tenho 2 pinos do cabo aqui. Aqui dentro do ferro, aqui, ó, onde entra no número 6 aqui, que é o suporte do cordão elétrico, entra dentro do ferro. Lá dentro, tirando essa tampinha, vai ter os 2 fios correspondentes a esses 2 pinos aqui da tomada. Correto? Vocês estão entendendo isso? Sim, senhor. Então, lá dentro, um pino na escala de ohms, na escala de apito, lá de diodo, um pino do multímetro aqui, uma ponta do multímetro num pino da tomada e a outra ponta e um dos fios lá dentro, dos fios que entra. Tem que apitar, tem que conduzir. O apitar nessa escala de apito aqui, é igual... Ele apita. Ó. Nessa escala quer dizer que está conduzindo. Então, você coloca uma ponta do multímetro aqui
num pino da tomada e a outra ponta em do multímetro, um dos cabos lá dentro. São 2 ou 3 fios. O terceiro, que é um verde listrado, esse é o aterramento. Esse não é usado para... Não tem energia, não é fase. Então, esse daí não vai ser o nosso problema. É os outros dois. Geralmente é azul e marrom a cor interna. Você vai ter que conduzir um das pontas desse lado, uma das pontas aqui. E o outro lado também, uma das pontas do outro lado com a outra ponta aqui dentro. Aí o fio está conduzindo. Ou fazer, como falou agora, colocar o multímetro na escala de tensão alternada, ligar na tomada e medir lá dentro, nas duas pontas, se está chegando essa alternada. Só que aí, se você der uma tremida na mão, escorregar a mão e encostar um no outro, vai dar um estouro, né? Então, se você medir ele na escala de ohms, é menos risco. E você fez a mesma. Tá? Entenderam isso? Olha, essa tomada aqui, eu vou colocar em uma desses pinos, na escala de ohms, igual está aqui, ó. Ó, escala onde apita, né? Eu vou colocar uma ponta do multímetro e uma ponta da tomada. Opa, deixa eu aparecer aqui. Uma ponta do multímetro e uma da ponta da tomada. E a outra ponta eu vou colocar do outro lado, dentro do ferro, lá naquele fio que entra 2 fios, num dos fios vai ter que apitar. Achando qual é o fio que conduz com essa ponta, eu passo com o outro lado também. Do lado aqui, passo também com outro fio. Os dois têm que conduzir. Ou seja, essa ponta daqui com a ponta aqui de dentro tem que apitar. A outra ponta daqui da tomada com a ponta aqui de dentro tem que apitar. Aí esse cabo está bom. Do contrário, ele está interrompido. E aí temos que localizar onde ele está interrompido. Por exemplo, ele costuma interromper bastante aqui, ó, nesse ponto aqui. Se for nesse ponto onde o cabo entra no ferro, ó, é fácil. Você vai abrir a tampinha aqui, né, vai cortar esse cabo bem onde está interrompido, vai colocar para dentro o fio, vai fazer novas pontas desse fio que entra e ligar no lugar daquele que você acabou de cortar. Então, e liga, eu costumo sempre dizer para os alunos que uma conexão bem feita, ela é estanhada. Então, emenda-se os fios, faz estanha esses fios, solda, isola esse fio, e aí está bem feito. E aí esse ferro volta a funcionar. E você não precisou comprar um cabo novo, porque você só perdeu aqui 10 centímetros de cabo. Mas, se quiser, você pode trocar o cabo todo. Coloca um cabo novo. Mas se for bem aqui, ó, você pode somente fazer o que eu falei, cortar bem aqui e colocar para dentro. Quando o problema é aqui, ó, e interrompe às vezes nessa ponta aqui, aí você tem que cortar o fio aqui e colocar uma tomada nova. Uma tomada nova com parafuso, onde você vai colocar um pino novo e não precisa trocar o cabo. Agora, quando o cabo quebra para o meio, por algum motivo ele quebrou muito para o meio, ele vai ficar muito curto. Aí já vê a possibilidade da troca de um cabo novo. Tá? Vamos ver aqui no chat. Isso. Temos que ter acesso à entrada de corrente do ferro. Tirar a tampinha que eu falei, que é essa tampinha traseira aqui, ó, e vai ter acesso onde entra o fio da tomada. Ver se está passando corrente, colocando o multímetro nas duas pontas da tomada, eu acho. Bom, passando corrente, se for com energia elétrica, Ítalo, você vai ter que colocar na escala de alternada aqui, ó, ligar na tomada essa ponta e lá dentro, aqui dentro dessa tampinha, onde as duas pontas chegam, você iria medir com as duas pontas do multímetro lá e tem que dar os 110 volts ou os 220 volts. Aí você verificou que está passando energia, desde a tomada que você ligou até aqui dentro. Se não der nada, esse cabo está interrompido.
Aí você tem que localizar em qual ponto do cabo ele está interrompido. O Adelson estava na escala de BIP. Isso, foi o que eu expliquei agora, né? Na escala de ohms, onde bipa, coloca uma ponta do multímetro de um lado da tomada, a outra lá dentro do ferro, onde chega o fio. Apitou. Eu não sei qual ponta é, coloco em uma, coloco em outra. Uma delas apitou. Aí eu troco, coloco a ponta do outro lado e vou naquela outra que não tinha apitado. Apitou. Tá bom. Se não apitar alguma delas, tá com o cabo interrompido também. Aí é só substituir o cabo ou achar o ponto que ele está quebrado. Correto? Alguém tem alguma pergunta sobre esse detalhe que nós estamos falando agora? Posso fazer uma pergunta, professor? Por favor. Muito bem, vamos lá. Vamos imaginar que fosse uma furadeira. Eu tenho lá o botão de liga e desliga e aquele gira para a direita, gira para a esquerda e talvez lá, conforme clica mais no botão, dá uma rotação maior ou menor. Se eu testar depois essa chave, eu consigo saber se tem alguma coisa interrompida até a chave? Depois da chave, na verdade? No Você mesmo quer testar o processo? cabo antes da chave. Tá. Se antes da chave. Se eu Então, incluir espera a aí. chave, se eu incluir a chave, já não é o mesmo teste, né? Então, se você primeiro, senão você vai ficar correndo atrás de algo que você não tem visão, então você não tem noção de tal defeito. Primeiro você testa o cabo. Tá tudo ok teu cabo? Do cabo já vai um lado dele geralmente vai para a chave, né? No caso de uma furadeira ou parafusadeira. Aí sim, desse ponto do cabo até a chave é outra medida que você faz. Na entrada da chave e na saída. Aperta, não conduz, a sua chave pode estar interrompida. Mas se você medir desde a ponta, você tem que ter certeza que o cabo está bom. Se não é o cabo o problema, você está achando que é a chave, né? Eu vou dar um exemplo para vocês com o ferro. Olha só. Todo mundo está observando esse ferro aqui. Estão vendo que aqui nós temos a tomada do ferro, o pino de tomada. Professor, Aqui nós temos a chave seletora desse ferro, onde eu aumento a temperatura ou ligo ou desligo também. Então, eu vou colocar na escala de BIP, aqui de apito, que é a escala de ohms, escala de diodo. Olha só, eu vou colocar uma ponta do multímetro num pino da tomada, ó, e a outra ponta, vamos ver se vocês vão conseguir observar isso. Ó, estão vendo aqui, né? Uma ponta em cada pino da tomada, correto? O que aconteceu com o multímetro? Nada, né? Então, agora eu vou mexer na chave, ó. Presta atenção. O que aconteceu? Nesse momento aconteceu o quê? Houve uma condução. Ó, aí fui até o final, que eu estou deixando, seria para o ferro ficar mais quente. Agora eu vou voltar essa chave. Dá até para ouvir o barulho da chave virando, ó. Vou voltar. Vou voltar. Pode ver que de um lado eu estou com uma ponta do multímetro, uma ponta o terminal do multímetro numa ponta da tomada e o outro terminal do multímetro na outra ponta da tomada, né? Eu vou girando a chave e voltando ela. Olha o que vai acontecer com o multímetro. O que aconteceu? Cortou a condução, correto? Então, o termostato interno do ferro faz a função da chave liga-desliga. Se eu girar para um lado, eu ligo. Se eu girar para o outro, eu desligo, tá vendo? Quando eu faço isso com ferro e dá essa medida que nós obtivemos agora, significa que o cabo está bom, que o termostato está funcionando. Olha aí, ó, conduziu. E não pode dar 0,0 ohms. Deu aí 45, correto? 45 é o valor da resistência aí. Ó, desliguei ou liguei. Se ele desse 0,0, estava dando um curto. E se eu colocar esse pino de tomada na rede elétrica, vai explodir. Porque 0,0 ohms, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 ohms é curto. Então, 45 não, 44 está dando uma resistência elétrica. O que acontece? Na hora que eu ligar na tomada, esse ferro vai esquentar.
Porque ele vai transformar a corrente elétrica em energia térmica e vai esquentar, correto? Mas não poderia dar um 00, 03, 05, não. Tinha que dar um acima de 30, 40 ohms, como deu esse aqui. Então, aqui eu já testei, aqui, ó. Está ligando, está desligando e está ligando, ó. Então, mesma coisa com a furadeira. Se você aperta um pino do multímetro na tomada, ela tem que conduzir entre um pino e outro. Se não conduzir, você tem o cabo ou a chave, algum outro problema, até uma resistência aberta, um fusível lá dentro aberto, mas você vai ter a certeza que não está conduzindo, por isso que não esquenta. Quando acontece dessa maneira que testamos agora, o aparelho está funcionando, o aparelho está bom, correto? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, senhor. Se Perfeito. alguém mais tem pergunta, aproveita o momento. Está muito bem explicado, professor. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Para um ferro de caldeira, o princípio é o mesmo, correto? Se o ferro tem uma resistência que aquece um líquido dentro dele, é a mesma coisa. Ele tem uma resistência que vai aquecer o compartimento. Sim. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo e os passos são os mesmos. Mesma coisa. Embora nós vamos detalhar vários equipamentos aqui, tá? Esse é o primeiro, é o ferro. Mas vai ter outro equipamento. Vamos mostrar a parte interna, a pista excluída. Pessoal, quem não respondeu e não me enviou a prova da semana passada, faça isso essa semana. É importante. Todos que me enviaram estão de parabéns. A menor nota foi 8,5. E a maior é 10. Eu sei quem mandou, eu sei todos que mandaram. Eu revisei a prova, corrigi, coloquei a nota e devolvi para o aluno. Mas é importante, porque no final do curso eu vou emitir um certificado e eu tenho que manter nos meus registros a participação do aluno através da prova. Tá? Então, porque o certificado tem validade. Vocês podem levar esse certificado, abrir uma empresinha de manutenção elétrica e vão lhe pedir, você tem um certificado, um diploma? Tenho, sim. Então, isso eu tenho que ter registro que o aluno participou e teve uma nota X, uma nota média que o aprova, né? Então, quem ainda não mandou a prova, por favor, responda. Eu mandei em Word, está muito simples. Um arquivo editável, você vai lá, coloca as respostas e me devolve. Da mesma maneira que você recebeu. Daí eu vou corrigir e reenviar para vocês a prova corrigida. Tá bom? Então é importante que façam. Senão, no final do curso, estamos próximos, temos só esse mês de aula, não vai ter certificado para quem não mandar a prova, por favor. Então, um detalhe tão bobo, né? Que a matéria todas vocês têm aí nas duas apostilas. Vamos lá, vamos continuar, então. Então, continuando explicando o ferro, e passar roupa, deixa eu voltar na página que eu estava. Depois da explodida, o ferro por dentro, estamos falando de defeitos, né? Isso. Estamos na página 22 da apostila de prática, de manutenção. Então, para abrir a tampa do ferro elétrico, onde o fio se encaixa, geralmente é na traseira ou no apoio do ferro em pé, retire o parafuso. Antes de mais nada, teste o cabo. Acabamos de falar disso, acabamos de falar do cabo. Se o fio está rompido, partido, troque. Ou repare esse problema. Se dá para utilizar o mesmo fio, corte, coloca ele para dentro, vai perder aí uns 10, 15 centímetros do cabo, mas isso não vai fazer diferença. Você vai poder cobrar do seu cliente somente a mão de obra e não vai cobrar o cabo. Ou, se tiver que trocar, troque o cabo e cobre a sua mão de obra mais a peça, mais o cabo.
Eu estou dando algumas dicas aí, né? Refaça as pontas do fio, corte com a distância de 2 a 3 centímetros ao final, com estilete descasque os terminais. Eu vou dando detalhes, como vocês podem fazer esse reparo no cabo do ferro de passar roupa, ou cabo de qualquer equipamento, vocês vão agir da mesma maneira. Eu não entendi. No Brasil. Pois. Tem maior diferença. Exato. O microfone do seu Barato, do João Barato, está aberto. Pois. Vamos dar um jeito aí, ó. Ó. Reinstale-os, o cabo usando o esboço feito por 5, as partes descascadas ou desencapadas dos fios não podem se quebrar, você tem que tomar. Você passa o teste do centímetro, verifique se esse cabo realmente ficou bom. Professor, tá ruim o áudio, viu, professor? Tem que fechar o áudio do Barato. Estão conseguindo me ouvir? Não, tá ruim de ouvir. Vou colocar um microfone aqui. Vamos ver se isso melhora. Pois. Para. Primeiro preço. E agora? Melhorou ou não? Melhorou sim, professor, mas o microfone do João Barato está aberto. Vamos resolver o João aqui. Agora. Parece que está dando eco, professor. Estão ouvindo eco ou estão ouvindo bem? Eu não estou conseguindo ouvir o eco. Agora parece que está sem eco. Beleza. Então, continuando, recoloque a tampa com cuidado para não forçar o fio e parafuse. Ligue o terminal do fio na tomada da parede e ligue o ferro. Se funcionar normalmente, só finalizar e entregar ao cliente. Olha só. Eu segui 9 passos aqui, reprisando aquele fluxograma de manutenção que nós vimos em aulas passadas. Esse fluxograma aqui, ó. Nesses 9 passos que eu fiz agora, dando o ferro como exemplo, eu fiz esse fluxograma. Especificação do tipo de defeito, localização do defeito, que é testar, o ferro não esquenta, o ferro não funciona. Localização do defeito, né? Abrir a tampinha de trás do ferro e fazer a medida da ponta de tomada do ferro até a parte interna do cabo, onde ele entra no circuito do ferro. É efetuada a medida do cabo. Localizou que o cabo está interrompido, né? Vamos verificar a causa. Neste cabo, eu consigo verificar, achar o ponto que ele está interrompido? É ali na dobrinha, na borrachinha? É na ponta da tomada? Consegui localizar? Sim. Aí eu consigo cortar o cabo, colocar ele para dentro, efetuar a ligação dentro, como estava a outra, ou eu consigo ir lá colocar uma ponta nova, porque o interrompido estava na ponta da tomada, bem ali onde sai da tomada. Então, refiz isso. Consegui verificar a causa, achei a causa, fiz o reparo, cortei o cabo, liguei o cabo de volta, soldei, estanhei, isolei, ou troquei a ponta de tomada, fiz bem feita a conexão, aí eu vou para o teste. Testei o equipamento, funcionou a contento, funcionou bem, ele esquentou bem, ele desligou no termostato ali na chave, onde você aumenta a temperatura do fui, ele ligou e desligou, o ferro ficou bom, aí eu concluí a manutenção e entrego para o cliente. Se ele não ficou bom, eu volto de novo para o reparo. Então, esses passos aqui, desse fluxograma de manutenção, nós seguimos agora, nesses 9 itens que nós falamos do reparo do cabo, do ferro de passar roupa aqui, ó.
Esses 9 passos aqui, eu fui explicando em cada item como fazer, como proceder. Então, podemos dizer que os maiores defeitos possíveis em ferro de passar roupas estão limitados em 4 componentes. No cordão, ou cabo de tomada, no fusível interno que esse ferro tem, é um fusível térmico. Se o cabo está bom, o defeito pode estar no fusível térmico. Por que um fusível térmico interrompe? Alguém tem uma ideia? Por que esse fusível térmico pode se interromper dentro do ferro? Alguém quer dar um palpite aí? Ele superaquece e quebra? Isso, quebra, interrompe dentro do aquecimento. Tá vendo aqui, ó? Estou mostrando aqui, estou passando o mouse nessa parte branca aqui. É o fusível térmico DEM aqui, encostado na resistência do ferro. Então, ele recebe a temperatura do ferro. Vamos dizer que a pessoa usou em demasia por muitas horas, ele superaqueceu. Chega uma hora que esse fusível térmico interrompe. Ou, já aconteceu muito, quem já não ficou sabendo que uma pessoa largou o ferro ligado lá e saiu, o ferro queimou a tábua de passar roupa toda. Então, acontece. Então, o fusível térmico é para proteger esse tipo de coisa. Entende? A pessoa esqueceu o ferro ligado, ele foi aquecendo, 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 até que uma hora o fusível interrompeu para não danificar mais nada. Então, o cordão dá muito defeito, o fusível térmico, o termostato e a resistência. Então, são esses 4 tipos de defeitos que acontecem geralmente no ferro de passar roupa. Então, sobre o cordão, nós já falamos agora há pouco. Então, nós vamos falar agora dos outros defeitos. Tá? Então, sobre o cordão, eu expliquei passo a passo. Dei 9 passos, desde o zero até chegar em testar e entregar para o cliente. Mas vamos falar de valores, né? Senão depois a gente esquece. Quanto que cobra? Eu vou falar o que eu cobro aqui na minha assistência. Eu conserto o ferro. Então, tem um ferro aqui. Ó. Esse ferro aqui é um ferro como esse, que é um ferro a vapor. Se der para arrumar o cordão sem trocar o cordão, é 50, 60 reais. Se tiver que trocar o cordão, vai ser 50 reais mais o valor do cordão. O cordão custa 15, 30, só que eu pago 15 do cordão, mas eu vendo ele por 15? Não. Eu vendo ele por 25. Então, vai ser 75 reais com a troca do cordão. Para arrumar o mesmo cordão, 50 a 60, dependendo do tipo de ferro. Eu já cobrei troca de cordão de ferro 100 reais, 120 reais. Ah, é muito? Não, aquele ferro custava 350 reais. Então, esse aparelho pode dar uma garantia. A pessoa pode derrubar ele no chão, segurar ele pelo cabo, o cabo até interrompeu porque ela segurou pelo cabo e ficou segurado, e vir até você e falar que parou. E não é verdade. Você vai verificar, está quebrado o cabo de novo, porque a pessoa teve um mau uso dele. Então, a garantia vem. Então, na garantia, você vai ter que refazer o serviço. E mesmo sabendo que a pessoa teve um mau uso dele. Então, é complicado. Então, na garantia, você pode tentar especificar que a garantia é de mão de obra e a peça, no caso de um cabo, não tem como dar garantia de um cabo. Porque se a criança vai ficar rodando o ferro na casa dela, segurando pelo cabo. Esse cabo vai quebrar. Então, se o cabo era novinho, ele não vai quebrar, só vai quebrar se for mau uso. Então, a mão de obra a garantia da mão de obra e a pessoa paga a peça novamente dentro do prazo de garantia. Então, muitos detalhes, tá? Então, mas preste atenção nisso. Se você, só coloquei o cabo para dentro, eu cobro 50 reais, que é a mão de obra, é tempo. O tempo que eu levo para arrumar um ferro, eu conserto uma TV, onde eu ganho 250 de mão de obra. 200 reais de mão de obra. Então, o ferro eu ganho menos, mas então, às vezes eu levo o mesmo tempo de fazer um ferro que eu faço numa TV. Eu não posso cobrar no ferro o preço de uma TV, mas eu tenho um valor mínimo que eu vou cobrar. Meu valor mínimo de trabalho é 50 reais. Para fazer um ferro, para fazer qualquer coisinha pequena, 50 reais. Então, vocês podem estipular qual o valor de vocês. Mas pense que para efetuar um conserto,
vocês têm que ter multímetro, ferramenta, estudar, aprender, né? E para poder prestar essa mão de obra que vocês vão prestar. Então, isso tem um custo. E se você quer ter condições de comprar um equipamento quando quebra, e comprar ferramenta nova quando precisa, vocês precisam ganhar para isso. Vamos seguir. Termostato. Então, aqui, olha, estou mostrando um ferro aberto. Tá vendo esses 3 pinos aqui? Na parte esquerda da imagem? Esses 3 pinos. Um desses aqui, ó, esse aqui, está ligado na carcaça do ferro. É aquele fio do cabo que é verde e amarelo. Ele tem 2 cores. É o terra, não é o negativo, tá? É o terra. Aqui eu tenho mais 2 pinos, onde entra o cabo. Aqui onde vai ser ligado os fios que vêm da tomada. Um dele é uma fase, o outro é outra fase ou neutro, dependendo da rede, se é 110 ou 220. Mas são nessas 2 fases que vão ter energia, tá? Olha só, uma fase, preste atenção, uma fase da rede elétrica entra diretamente no termostato. Olha o termostato aqui, ó. Essa peça aqui é o termostato. Então, uma fase entra direto no termostato. Passa pelo termostato, tá? E daí ela vai vir para a resistência do ferro. A outra fase vai direto na resistência do ferro. Olha, entrou direto aqui na resistência do ferro. Tá? Então, preste atenção nisso. Nós temos 3 fases entrando. Aqui, aquela que é verde e amarela é o terra. Aí você tem mais 2 fases. Acho que eu falei errado para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu falei errado. Não, falei errado. Esse aqui vem direto no termostato, passa pelo termostato e vai para o aparelho. A saída do termostato vai para a resistência. Tá? Bom, perceba uma coisa. Pode falar. A pergunta de aluno que não assiste todas as aulas, hein, professor? O fuzil aí, né, para a gente... Eu imaginava que ele vinha sempre com uma carga positiva, né? Não é esse? O que é carga positiva? Não existe na corrente alternada. Tanto faz. As duas fases, seja ela fase neutro ou fase-fase, Sim. ora é positivo, ora é negativo, ora é positivo, ora é negativo. Ele é alternado. Eu digo, Ela é alternada. eu chamo de positivo pela conta da chavinha de teste, que a gente põe uma chave na tomada e quando a luz acende, eu entendo que aquela corrente é positiva, entendeu? Mas não existe corrente positiva na alternada. A Sim, eu alternada, entendi. eu já expliquei, ora ela é positiva, ora ela é negativa, ela alterna. Por isso que é o nome corrente alternada. Tá? Então, tanto faz qual fio vai entrar, onde vai entrar aqui, que não vai ter diferença. Tá? São as 2 fases que você tem que ligar. O fusível aqui, ó, fusível, ele é um fusível térmico. E presta bem o nome é fusível, tá? É fusível térmico. Por que térmico? Ele não vai interromper um filamentinho de tungstênio só. Ele é de temperatura. Quando ele passar de determinada temperatura, ele interrompe, porque é mais do que ele deveria aguentar. Tá? Então, é um fusível térmico. Não é um fusível comum. Quando achar um fusível térmico interrompido, substitua ele por outro da mesma capacidade térmica, está escrito nele lá, tantos graus. Né? Então, naquela capacidade que você tem que substituir. E não custa caro. O fusível térmico custa aí R$5, mais ou menos, em média. E a sua mão de obra vai custar 50, 60. Aí você cobra a peça e você não precisa cobrar a peça o valor que você paga a peça. O cara que vende peça na loja de peça, ele comprou a peça por um valor e vendeu por outro. Então, você pode ter um ganho, porque você compra a peça para prestar o serviço. Não é o cliente que vai lá comprar a peça e te traz. Você pode cobrar, para comprar a peça você teve tempo, combustível ou passagens, né? Então pensa, quanto você vai cobrar? Isso é uma decisão sua, né? Uma decisão sua. Aqui na minha loja, eu compro uma placa de televisão por R$250, eu a vendo por R$350.
né? Ela entra como porque eu tenho que ter, o meu dinheiro saiu antecipado, eu tenho ela no meu estoque. Esse dinheiro faz parte do meu fluxo de caixa. Eu tive uma despesa em manter aquele estoque. Então, nada mais justo que eu ter um lucro naquela peça que eu mantenho. Eu vendo o preço que eu acho que eu devo vender. Então, eu vou cobrar do cliente o valor da peça que eu vendo para ele. Então, eu não minto para o cliente recebe a verdade. A peça custou X valor, minha mão de obra é X valor, o total do conserto é X, é Y. E pronto. Tá? Isso é importante, ser claro com o cliente. Existe muito boato e um tabu aí que técnico, mecânico, essas pessoas são todos ladrões. Falam, muita gente fala isso, e é por usar a prática errada. Então, vamos usar a prática certa? Vamos ser honestos com o cliente. A minha mão de obra é X e eu cobro essa mão de obra. Se o cliente não quer saber, você fala o valor, ele que pague, fica contente. Hoje eu entreguei um ventilador para uma cliente e custou R$ 150 o conserto. Era a hélice. A hélice eu paguei 38, R$ 40. Eu vendi essa hélice a R$ 65 e cobrei a minha mão de obra, acho que foi R$ 70, R$ 80. Então, o cliente sabe que ele pagou da hélice esse valor. Mas eu paguei mais barato da hélice, mas eu cobrei do cliente. Eu tive que comprar essa hélice nova antecipadamente para entregar. E um outro ventilador igualzinho eu consertei hoje, era só limpeza. Ele estava travado o eixo, era só limpeza no eixo interno. Desmontei o ventilador, limpamos o ventilador, lubrificamos o eixo, ele voltou a rodar. O que foi falado para o cliente? O seu ventilador está com o eixo travado. Vai lhe custar R$ 50 somente, porque não trocou peça nenhuma. É somente mão de obra. Então, não tem garantia de peça nenhuma, porque eu não troquei peça nenhuma, foi só mão de obra. Se futuramente esse ventilador der um outro defeito, queimar uma bobina, queimar um capacitor, um problema no capacitor, ou interromper um cabo de energia, ele vai pagar de novo, porque não é o mesmo defeito e não foi trocado peça. Então, o cliente sai daqui sabendo qual era o defeito e quanto ele está pagando por peça e por mão de obra. Eu falo assim, vai ser só mão de obra, tá bom, pode fazer. Então, é assim, você joga claro e o cliente te retribui também com compreensão e entendimento disso. Tá? Não precisamos enganar ninguém. Termostato do ferro. Então, você já sabe que essa peça do meio aqui, onde está o conectorzinho, onde encaixa aquela rodinha de regulagem de temperatura, que acaba desligando ou ligando e aumentando a temperatura do ferro. É aqui, ó. Esse é o termostato, tá? Vamos seguir. Olha o fusível. Eu acabei de falar dele, é o fusível térmico. Tá? É aqui que é o fusível térmico. Vamos continuando aqui. Olha a resistência do ferro. Ela é aqui, ó. Ela entra aqui, passa aqui por dentro e sai aqui. Essa é a resistência do ferro. Tá? Vamos lá. Vamos seguir. Estou mostrando para vocês um ferro aberto. Olha a entrada de energia. Tá? Aqui eu estou explicando melhor. Na verdade, lá atrás eu acabei me enganando na imagem. Eu vou explicar o porquê e como. Aqui entra a energia nesse ferro, tá? Uma fase entra direto na resistência, a outra entra no termostato. Ó. Sai do termostato, ela vem aqui para esse pino e passa pelo possível, vai levar... Aliás, minto, desculpa. A fase entra aqui, passa pelo termostato, sai do termostato, olha o fiozinho vermelho saindo, ó. Olha aqui. Entra, passa pelo fusível e aí vai para a resistência, no pino da resistência. Então, aqui entra os dois fios da rede. Tá? Aqui entra os dois fios da rede. Esse cabo, esse lugar nem tem o lugar dele, esse ferro nem tem o conector do terra. Alguns tem, por isso que eu me confundi. Então, aqui entra as duas fases. Uma vem direto para a resistência, a outra pelo termostato. Sai do termostato, passa pelo fusível, do fusível vai para o outro lado da resistência, que está aqui, ó. A resistência é tudo isso aqui, ó lá. Uma fase da resistência aqui, a outra fase da resistência aqui. Essa entrada de energia deste modelo de ferro. Aqui está mostrando a saída do termostato, a entrada do fusível.
Então, já acabei de mostrar para vocês agora, ó. Sai aqui o fiozinho vermelho, ó, passa pelo fusível e daí vai para a resistência. Então, aqui a saída do fusível e a entrada da resistência, eu já expliquei na imagem anterior, aí eu só estou detalhando. Você vê que a apostila está bem detalhada. Essa apostila de uma maneira que, passo a passo, né, ponto a ponto, está bem detalhado. Vocês não vão ter dúvidas se realmente acompanharem ou buscarem solucionar as dúvidas aí. Então, a tensão alternada que vem pelo cabo deve passar pelo termostato, passar pelo fusível. Alguns ferros, o fusível fica na entrada da resistência, vinda direto do cabo AC. Tem alguns ferros, e nesse caso aqui, o fusível térmico está na saída do termostato. Alguns ferros não. Ele está direto na entrada do cabo. Tá? Vai ter o fusível, depois vai para a resistência ou vai para o termostato. Nesse aqui, entra direto no termostato, depois passa pelo fusível. A diferença é muito pouca, né? Se algum componente nesse percurso interromper ou der defeito, o ferro não vai mais funcionar ou não vai funcionar corretamente. Então, todo esse percurso que nós falamos é onde chega a corrente alternada da rede, circula por dentro do ferro até chegar na resistência, onde o ferro vai aquecer. Olha aí o termostato de perto. Aqui é a base onde regula, onde gira. E ele vai girar aqui, ó, essa conexão, que conforme a temperatura, ele liga e desliga. Se você deixou com uma temperatura média, ele ultrapassar essa temperatura, ele sozinho desliga. Você até escuta o barulhinho, ele faz, é bem assim, desliga. E quando voltar para aquela temperatura, ele liga de novo. Ou você vai lá e regula ele para maior temperatura, ele vai suportar a maior temperatura. Isso tudo aqui é o termostato, ó, onde tem esse parafuso, tudo isso aqui até aqui. Então, quando for trocar essa peça, sai esse parafuso daqui, sai esse parafuso daqui e sai esse parafuso daqui. Aí essa peça sai fora e vai uma nova aí. Quando essa peça nós trocamos, chega energia no termostato e não sai dele lá para o fusível. Então você vê que chega, mas não sai. Mesmo girando esse termostato para um lado ou girando para o outro, esse platinado dele aqui, ó, não dá contato. Tem que trocar esse termostato. É hora de trocar ele. Então, o termostato, nós temos uma visão completa aí do platinado dele, e se ele não estiver dando contato entre as duas partes, o ferro não vai funcionar. Ou seja, vai entrar energia aqui, ó, vai entrar aqui a corrente, mas não vai sair ali para o fusível térmico. Se ela entra, aí você mede do outro lado, não sai, e você girou esse termostato para um lado e para o outro, é ele que está ruim, tá? Então ele não vai, você pode regular e ele não vai fazer a ligação, né, dessa conexão aí que leva a corrente lá para a resistência. Tá vendo aqui? Estou mostrando aqui onde regula ele, ó, onde tem, essa é uma outra pecinha, é um outro ferro, uma outra base, que você tem uma hastezinha que lá em cima vai ligar num botãozinho. Mesma coisa, regula o termostato. Esse aqui tem um diferencial. Tá vendo o platinado dele aqui, onde eu estou passando o mouse? Aqui, ó. Aqui tem um parafusinho. Se você, aqui, ó, nesse eixo, aqui tem um furo no meio. Se você colocar uma chavinha bem fininha, você consegue regular esse parafusinho e aumenta ou diminui essa distância do platinado, fazendo ele esquentar mais rápido ou esquentar mais lento, se ao caso precisar de uma regulagem. Aí esse ferro demora, naquele ponto que eu colocava ele, não esquenta mais, eu tenho que aumentar. Às vezes basta uma regulagem do parafusinho que está aqui dentro, ó a pontinha do parafuso aqui, que tem um buraquinho bem aqui, e você regula. Esse é um outro tipo de ferro. Então, eu estou falando isso aqui, ó. Pode também ocorrer um mau contato entre as partes do platinado. Nesse caso, você pode passar uma pequena lixa. As partes do platinado é aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Ó? Você pode pegar uma lixa bem fininha, cortar uma tirinha dela e passar ela dobrada, que pegue tanto a conexão de cima quanto a conexão de baixo desse platinado, bem nesse meiozinho aqui, ó. Lixa, o mau contato, o zinabre que se formou ali sai, pronto, melhora o contato e esse ferro vai funcionar melhor. Ou vai parar de esquentar e parar,
quando você já verificou o cabo, está tudo ok, pode ser aqui sem precisar trocar o termostato. Você pode limpar uma pequena lixa fininha com esse platinadinho aqui. Se não resolver, troca o componente. Vou mostrando aqui, ó, tem uma lixa de unha, essa que a mulher usa para fazer unha. Pode ser uma lixa, dessas lixas de lixar ferro, você corta uma tirinha fininha também. Tá? Outro motivo do ferro não funcionar é quando o termo fusível ou fusível térmico interrompe. Ou seja, ele deixa de levar a tensão AC para a resistência do ferro. Assim, o ferro não aquece mais. O termo fusível ou fusível térmico é um dispositivo de proteção contra incêndio. Quando o ferro aquece demasiadamente, ele interrompe a passagem da corrente para evitar o superaquecimento e, consequentemente, uma possível incêndio. Tá? Então, já mostramos o fusível aqui, ó, esse aqui. Então, como eu vou medir um fusível desse? Eu não tenho o fio de entrada aqui, o vermelhinho, e não tem esse outro fio aqui de saída. Você pode tirar essa capinha, você solta um parafuso que tem ali, tira ele, puxa essa capinha branca, você vai medir como o time na escala de apito, na escala de bip, de um lado e do outro desse fio aqui, ou do próprio cabo, conector do fusível. Tem que apitar. Se não apitar, tá ruim. Tá ruim. Troca o fusível térmico. Ah, mas eu quero ter certeza que vai funcionar. Você liga a entrada do fusível com a saída dele. O ferro vai aquecer. Só não pode deixar sem. Porque se você deixar sem esse fusível, vai funcionar. Mas na hora que alguém esquecer esse ferro ligado, ele vai esquentar tanto que vai pegar fogo e não vai interromper mais, porque não tem mais o fusível. Então, se você ligar direto, pode, mas você está correndo risco. Então, o correto, você pode ligar para fazer um teste, mas coloque uma peça nova no lugar da ruim, que vai resolver o problema. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Vamos lá. No caso da tensão AC chegar nos dois polos da resistência do ferro, como que você sabe? Ó, aqui eu tenho a entrada da resistência, aqui eu tenho a entrada da resistência. Se está chegando aqui, se está chegando as duas resistências, é a resistência que está aberta. Porque pode chegar, a energia entra pelo cabo, passa pelo termostato, passa pelo fusível térmico e chega na resistência e o ferro não aquece. A resistência está interrompida. Aí vamos ter que trocar essa resistência, vamos medir ela na escala de ohms. Desliga da tomada, põe a ponta do multímetro aqui, a outra ponta aqui, ela vai ter que dar uma resistência entre 30, 40, 50 ou 60 ohms, mas ela tem que dar. Se ela não dá, ela está com um problema, e aí você ou substitui, ou o cliente não vai querer fazer, porque a resistência é a peça mais cara do ferro, só substituindo mesmo. Muitas vezes o valor de resistência é elevado, o reparo acaba ficando inviável para o cliente. Eu estou explicando exatamente isso aqui, ó. Desse ponto a esse ponto é a resistência. Então, você me chegou energia alternada daqui a aqui, com o motivo na escala de alternada. Você mediu com uma ponta aqui, outra ponta aqui, e deu 110 volts ou 220 volts, é a resistência que está ruim, por isso que o ferro não esquenta. Então, a troca dela muitas vezes é inviável. Mas você pode verificar na loja de peças quanto custa passar para o seu cliente, somando com a sua mão de obra, e você vê se o cliente aprova. Gente, nós não podemos decidir pelo cliente. Eu já fiz conserto em aparelho, eu achava que se fosse meu eu não consertava pelo valor, mas o cliente quis. Mas quem decide é ele. Então a gente tem que passar para o cliente, olha, vai ficar em X valor por esse motivo, porque a peça custa tanto. Se ele falar que quer, você vai não fazer porque você acha que ele deve, que ficou caro? Quem decide se é caro ou barato é o cliente. Você tem o dever de passar para ele o problema e quanto fica. Né? Alguma pergunta? Perguntas? Não, professor. Tudo tranquilo? Muito bem. Então, eu vou sair da apresentação aqui. Professor. Olha só. No ferro aqui, expliquei agora para vocês, mostrei como é que mede se um ferro está funcionando ou não. Se eu ligar esse ferro na tomada, ele vai aquecer, porque eu coloquei na escala de ohms, coloquei uma ponta do multímetro em cada lado da tomada do ferro. Ó. Vamos lá. Tá aqui. Né? Olha lá, o multímetro deu 45. Eu vou girar, ele vai desligar. Ó, desligou. Eu girei, ele ligou.
Esse ferro está perfeito, está funcionando. Mas eu peguei um ferro um dia aqui, rapaziada, eu nunca tinha pego. A hora que eu girava para ligar, ele dava 0 ohms. Eu nem pus na tomada. Eu abri o ferro, verifiquei que o fio entrava, não encostava em nada. Eu não sei como essa resistência deu um curto interno. Eu nunca vi isso. Mas quando eu girava o botão para ligar, ele dava 0,0. Aí eu desligava e cortava. Eu não posso ligar esse ferro na tomada. Aí quando o cliente veio, eu falei, esse ferro tem curta resistência. Rapaz, ele me contou assim, rapaz, quando a mulher ligou e eu fui virar, deu um estouro lá em casa, é isso mesmo. O cabo estava bom, estava tudo bom, e um curto, eu abri, segui todo o caminho, não era nada, era dentro da resistência. Nunca vi isso, mas aconteceu. O cliente fala, não, vou comprar um novo. A resistência custava X valor, não é barato. Às vezes fica muito perto do valor de um novo, né? Mas não sou eu que decido, quem decide é o cliente. Eu tenho a obrigação de falar para o cliente quanto custa. Ok? Tem alguma pergunta sobre esses equipamentos? Professor, Pois não. eu vou-lhe mostrar aqui. Consegue ver este? Isso aí essa peça que você mostrou, João. Mostra de novo. É que está muito escuro aí. Isso aí, para um pouco com ela para a gente ver agora. Isso aí é um termostato. Ela sim, ela é de temperatura. Não dá para ler o que está escrito aí, que está desfocado a sua imagem, mas deve estar escrito 100 e pouco graus. Eu não sei aí na Europa como é a medida, se não é em graus centígrados, se é graus Celsius, como é a medida aí. Mas é um termostato isso. Este é de 140 graus. 140 graus. Está em que equipamento? Este não tem. Não, é só deixe-me só desligar aqui o telemóvel. Já está. Eu já apanhei um ferro, era um ferro de caldeira, que o problema era um térmico igual a este. Não me lembro quantos graus era, mas era um térmico igual a este, é que estava a fazer a avaria. É uma proteção. Isso tem, olha só, esse mesma peça, ela tem em cafeteiras elétricas, ela tem em micro-ondas, ela tem em panela elétrica, panela de pressão ou panela de arroz elétrica, porque assim, entra a corrente elétrica de um lado e sai do outro. E se atingir uma temperatura elevada, ela interrompe a passagem. Ele é como se fosse um fusível. Só que alguns, assim, quando a temperatura baixa, ela volta a ligar, ela volta a conduzir. Como que você testa? Você coloca o multímetro na escala de ohms, é que eu não tenho nenhuma dessa aqui. Aí coloca de um lado e de outro dela, vai ter que apitar. Exato. Se coloca de um lado e do outro, ela não conduz nada, ela está ruim. Mas o que acontece geralmente é assim, você coloca de um lado e do outro, ela apita. Tá boa. Está lá no equipamento. Quando esse equipamento ultrapassa uma certa temperatura, ela interrompe a passagem. Mas só durante a alta temperatura. Quando a temperatura volta a baixar, ela volta a conduzir de novo. Então, ele liga e desliga conforme a temperatura do equipamento, que é para esse equipamento não superaquecer, por exemplo. Né? Não aquecer mais do que deveria, ultrapassar essa temperatura. Mas acontece, eu já peguei muitas vezes em micro-ondas, em cafeteira, essa peça interrompida. Ela, com o tempo, ela se desgasta, interrompe internamente e ela, como você sabe, ela chega de um lado, mas não sai do outro, atenção. É simples assim, né? Chega de um lado e não sai do outro, é interrompida. Exatamente. Eu já apanhei alguns equipamentos com térmicos destes interrompidos, não é? É precisamente isso. Se não conduzir, está variado. Acontece muito. Muito bem. Parabéns aí. Exatamente essa análise tem que ser feita. Alguém trouxe algum equipamento para ser olhado hoje? Eu mandei uma mensagem no grupo semana passada.
Acho que não, né? Ninguém trouxe. Não teria falado já. Por acaso tenho aqui um ferro de caldeira para arranjar, mas ainda não tive tempo de o abrir para ver o que é que se passa com ele. Certo. Muito bem, gente. Olha, não esqueçam da avaliação. Peguem a avaliação lá no grupo, respondam ela e me mandem. Pode ser no meu WhatsApp pessoal, não precisa ser no WhatsApp do grupo a avaliação. Aí só eu vou ver. Ninguém vai ver a prova de vocês, só eu, e vou retornar para vocês com ela corrigida, como eu fiz com todos que me enviaram. Tá bom? Então, na aula que vem, nós vamos ver outro equipamento. Acho que 2 equipamentos. Nós vamos ver a aula que vem uma panela elétrica e uma cafeteira elétrica. Professor? Tá? Vamos ver 2 equipamentos. Oi, pois não. É o Munhoz aqui de São Carlos. Ô, professor, falar, onde que está essa prova do senhor que eu não consegui ver? Eu mandei no grupo do WhatsApp semana passada, no dia da aula. Na quarta-feira passada, eu falei, Sim, tem um vídeo sobre transistor que vocês devem assistir para a aula de hoje e depois tem uma avaliação que vocês devem responder e me enviar de volta pelo WhatsApp. É depois do vídeo de transistor, então? Eu não lembro se eu mandei antes ou depois, mas no mesmo dia. Mas eu posso reencaminhar ela no grupo, mas agora eu não sei se eu consigo neste momento. Eu estou com o WhatsApp fechado, mas eu posso até amanhã reencaminhar essa avaliação no grupo. Tudo bem, o senhor faria essa Mas se gentileza? você não apagou, não deletou nada, ela está lá. Porque às vezes a gente limpa o WhatsApp, né? Para poder a seguir ficar ao mais vídeo, leve. A seguir ao vídeo tem uma pasta de... Do arquivo da avaliação. Sim, sim. Mas até amanhã eu reenvio essa avaliação para vocês, tá bom? Obrigado, professor. Pessoal, boa noite para vocês. Obrigado pela participação nessa aula. E até a semana que vem, que nós vamos ver mais 2 equipamentos, tá bom? Uma boa noite a todos. Professor.